nesta noite, vai retribuindo 100 vezes mais, porque eu creio, meu Deus, que é o Senhor que tem suprido, é o Senhor que tem feito grandes coisas na vida da tua igreja, no financeiro, em todas as áreas, Pai, de nossas vidas, Senhor. Pregador da tua palavra, usa ele com sabedoria dos altos, Senhor, que não seja nada dele, mas tudo que vem de ti para conosco, Pai, tudo para a glória do teu nome. Deus, vai tirando os tropeços da vida da igreja, vai tirando, meu Deus, toda a capa, toda a escama, para que possa ouvir, meu Pai, que o Senhor venha fazer grandes coisas neste lugar, Senhor, mais ainda, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito do Senhor. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Continua de pé a igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Diga assim comigo: fala, Deus. Toda a igreja, fala. Toca-me com brasas no altar. Toda a igreja, bem bonito. Fala, Deus. Bem bonito. Fala, Deus. Sim, Alegra, tem teu mandar. fala, meu Deus, com cada um de nós, Pai, nesta noite dessa segunda-feira, meu Deus. Segunda-feira abençoada, meu Pai. Onde estamos aqui na tua presença, na tua casa, Pai. Eu não venho falar nenhuma palavra aqui de mim, mas tudo que vem do teu Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, e para a edificação desta tua santa igreja, em nome de Jesus. E aqui eu quero saudar esta santa igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Amém, povo? Amém. Pode sentar, meu Deus. Aleluia. Quero dar glória a Deus por a vida da pastora Claudina, do nosso querido pastor Marcos, por esta santa igreja, santo ministério, Assembleia de Deus, para as nações, para os irmãos que aqui se encontram, a caravana que veio conosco, estão de parabéns. Marquei para a gente sair 6h40 para não chegar atrasado, porque o crente tem que andar adiantado e não atrasado. O crente que anda atrasado, deixando os problemas da vida aí atrasar, faz que nem a mulher de Ló, olha para trás e vira estátua de sal. Não olha para negócio, está doente, vem mais cedo. Crente que está doente, vem mais cedo. Agora de mim não vai para a UPA. A UPA é melhor do que aqui, será? A UPA é boa, né? O hospital também Deus usa, as autoridades. Mas aqui é bem melhor. Tem crente que confia mais na UPA, no hospital, do que na casa de Deus. E aqui a casa de Deus é o hospital do crente. Eu não vou para a igreja que eu estou doente, mas vai lá para a UPA. Passa primeiro por aqui. Aí se Deus não te curar, pode ir para lá, que também tem que procurar medicina sim. Mas passa primeiro por aqui. Vem mais cedo nesse dia que tu está doente. Não falta o culto não, pelo amor de Jesus. Queridos irmãos, irmãs, estou com uma palavra aqui de santidade. Quero dar glória a Deus aqui por toda esta santa igreja, liderança, os membros, congregantes, visitantes. Cada um aqui sendo usado na mão do Senhor e a gente recebendo a bênção. Estou muito feliz de estar aqui. Segunda-feira, né? Nem toda igreja tem culto, né? Porque tem no domingo, para ter segunda é difícil. E aqui tem, graças a Deus, recebemos o convite. Eis-nos aqui, Senhor. Juntamente com a Santa Igreja de Cristo, que a igreja somos nós. Né? E Deus vai dar resposta hoje. Nessa segunda-feira, muita gente diz: eu não vou, que não vai dar ninguém. Mas vai dar Jesus. Se você vem por multidão, não sei. Você está procurando multidão, Jesus que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mas se você veio por Jesus, vai dar Jesus e já está dando. E só pede quem não vê. Mas, irmãos, antes de eu entrar na pregação, quero dar glória a Deus por essa caravana abençoada que veio conosco aí, nos dando apoio, os pastores, os missionários, obreiros. Irmãos, antes de entrar na pregação, quero falar para os irmãos algo que está notório e que a gente tem que falar. Coisa muito triste está acontecendo no Brasil. Cadeia foi feita para malfeitores. Grades foi feita na cadeia para colocar os malfeitores.
os corruptos, os ladrões, né, que andam fazendo a coisa errada. Mas como Jesus está voltando, e Mateus capítulo 24 está se cumprindo, assim como toda a santa palavra de Deus, hoje quem está trancado é os cidadãos dentro de suas casas. É a igreja aí, eu fui igreja que tem grade nas portas. Quer dizer, o cidadão sendo trancado e um bandido solto. Jesus está voltando, vamos abrir os olhos. A Bíblia diz que quando tudo se cumprir, esses são os sinais da volta de Cristo. Agora estão colocando tornozeleira eletrônica em cidadão de bem. Ficha limpa. Tornozeleira é para bandido, não é para cidadão ficha limpa, não. Aleluia, Deus. Se nós não abrirmos os olhos, entrar em oração, eu estou falando isso aqui, pode amanhã, tá? Querendo me botar tornozeleira também. Está sendo filmado aqui. Eu vou botar no canal nosso do YouTube, Pastor Sebastião Torres. Porque é muito triste, irmão, cidadão sendo preso e bandido solto. Mas a palavra de Deus diz que para ela se cumprir, tudo isso ia acontecer. Aí tem guerra, está tendo rumores de guerra, né? A Bíblia fala em Romanos 13 que as autoridades são constituídas por Deus. Mas uma autoridade constituída por Deus, eles são nossos amigos. E nós, amigos deles, eles não vão nos colocar em presídio com tornozeleira, não, irmãos. Vai colocar no malfeitor. Mas está tudo de cabeça para baixo. A roda grande passando por dentro da pequena. E nós precisamos abrir os olhos, porque quanto mais isso acontece, mais Jesus está se aproximando. E nós, ninguém aqui é cego nem é doido para não estar vendo o que está acontecendo no Brasil. Vamos abrir os olhos, vamos orar pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Tem autoridades se levantando contra Israel. Só quem é doido que vai se levantar contra Israel? Porque um crente não é doido. O crente que se levantar contra Israel, ele pode perder até a salvação. Porque Israel é a terra santa de Deus. É só quem não lê a Bíblia que se levanta contra Israel. E até quem não lê, irmãos, mas tem sabedoria do alto céu, sabe que Israel é a terra santa de Deus, onde nasceu o Filho de Deus, Jesus Cristo. Dali da Judéia, Israel. Foi onde tudo começou aí, o nosso perdão. Deus enviou Jesus lá de Israel. E aqui no Brasil mesmo tem autoridade se levantando contra Israel. Para estar a favor de quem? De terrorista. Vamos orar, igreja de Cristo. A palavra de Deus vai ser pregada agora. Mas eu senti de Deus, quando estava sentado, não estava nem planejando falar isso aqui. Mas é preciso. É preciso, irmãos, porque o primeiro rei de Israel foi o rei Saul, constituído por Deus, por um grande profeta que Deus usou, Samuel, para quem não sabe, primeiro rei de Israel. Mas ele se corrompeu. Quem é constituído por Deus também, de repente pode se perder. E nós queremos que essas autoridades do Brasil e do mundo que estão perdidas, que venham entregar suas vidas para Cristo. Porque nós não queremos que ela perda a salvação delas. Não. Por isso que eu estou aqui, com este aviso para essas falsas autoridades. O rei Saul não quis mudar. Deus mandou, ele se perdeu, começou bem, depois se perdeu. Muitas autoridades estão indo bem. Aí depois se perde por causa do poder e do dinheiro. Começa com más companhias, más influências. E aí começa a fazer besteira. Aí Deus usa Samuel de novo, lá de Israel, grande profeta de Deus. Torna a usar novamente Samuel. Agora tira a unção de Saul. Está fazendo tudo errado agora. E coloca em Davi. Era uma criança. E daí passou a unção para o rei Davi. Por que, irmãos? Porque a autoridade ela é para ser nossos amigos. Não é para estar colocando tornozeleira e cidadão, não. É para bandido. Nós estamos colocando em cidadão. E se mexer com a ira de Deus, Deus move o céu e a terra para proteger nós, o justo. A Bíblia diz que por amor a um justo, Deus move o céu e a terra. Não toque nos ungidos do Senhor, não toque no justo. Que Deus usa a terra primeiro.
Usa o Brasil, usa as autoridades do Brasil, usa as autoridades do mundo inteiro. Da dos Estados Unidos, como os Estados Unidos estão defendendo lá Israel, né? Dando apoio a Israel, e o presidente Trump, e usa para defender o Brasil e o mundo inteiro. Deus usa as autoridades do mundo inteiro se for preciso. Se a do nosso país não estiver dando conta do recado, Deus usa de fora. E se do mundo inteiro não der conta, aí Deus olhando aquele anjozinho que está quietinho no céu lá, só dando glória, lá em Isaías capítulo 37, versículo 36, a Bíblia diz que o exército da Síria, o rei da Síria, lá que destruiu Belém da Judéia, lá em Israel. Lá em Isaías capítulo 37, versículo 36. E Deus, o rei ali de Belém da Judéia, se eu não me engano, o rei Ezequias, pediu socorro ao profeta Isaías. E o profeta Isaías disse o quê? Bota o joelho no chão. Crente não vence guerra, não é com ignorância, não é desejando mal aos seus inimigos. Jesus manda orar até para os inimigos. Não é com espada do mundo aí, faca, revólver, prendendo inocente, uma justiça que é para ser justa, sendo injusta, prendendo inocente, botando tornozeleira em inocente. Não, isso aí está desagradando a Deus. E aí, quando assim, as autoridades se corrompem, e aí quer prender inocente, prender justo, Deus mandou, lá de Isaías 30, capítulo 37, versículo 36, mandou um anjo. Um anjo, irmãos, olha a nossa proteção. Não é para nós ter medo, é para nós estarmos orando, para evitar essas guerras. Porque Deus enviou só um anjo. E a Bíblia diz que o exército da Síria vinha armado até os dentes. 185 mil homens, armados até os dentes. Vinham pensando que destruir Israel, Belém da Judéia, onde nasceu Jesus. Só que o profeta Isaías disse para o rei: bota o joelho no chão, vamos para o santuário orar. Deixa Deus trabalhar. Então, irmão, nós temos que orar pelo Brasil, não é para ir para cima com agressão, quebrando tudo, não. Quem faz isso aí são vândalos, malfeitores. Nós vamos entrar o joelho no chão. Aleluia, Deus. E aí Deus enviou aquele anjozinho de Isaías 37, e os homens de Deus orando, e o exército da Síria, como agora atacando lá Israel, lá os terroristas. Aí um anjo só, a Bíblia diz, ó pro meu dedo, um só. Olha o Deus que nós servimos. Deus tem uma legião de anjos no céu, mas só enviou um. Diz que amanheceu o dia, os 185 mil homens armados até os dentes, todos mortos. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que defende o justo. Defende aquele que tem tempo para ele, aquele que faz a coisa certa, aquele que ajuda os pobres verdadeiramente. E quem ajuda os pobres verdadeiramente é justo. Não tem enrolada não, negócio de muita coisa não, muita conversa não. É positivo, é sim, não. Um anjo só. E quando se levantaram o povo de Deus que olharam, estava o exército da Síria todos mortos. Então vamos confiar no nosso Deus. Vamos mudar o Brasil com nossas orações. Que essas grades venham sair das portas de nossas casas e das igrejas, e que os presídios lá, que é para ter grade lá e ter o malfeitor lá. Nossas casas é para estar com as portas tudo abertas, nós sentar nas portas das casas. É só ter lei que defenda o justo cidadão e vá contra o malfeitor. E não como está agora, ao contrário, né? E que nossas casas sejam abençoadas, que nós venhamos ter paz no Brasil e no mundo com as nossas orações. Mas não esqueça de orar por o Brasil, por Israel, por os Estados Unidos e por o mundo inteiro. Deus venha acalmar essas guerras, não é? E que o bem, como sempre, venha vencer o mal. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Pois se encontra aqui. Vamos estar do lado sempre do bem, tá bom, irmãos? A gente não está aqui para julgar ninguém, até os maus, as falsas autoridades, nós temos que orar por elas,
para que Deus venha converter. Como a Bíblia fala de Zaqueu, Lucas 19, fala de Zaqueu, que era um homem corrupto, cobrador de impostos desonesto. Mas quando ele se encontrou com Jesus, ele se arrependeu. Quem se arrepende, Jesus perdoa. Se arrependeu e ali ele disse para Jesus, Jesus foi passar o dia na casa dele, ele disse, Senhor, eu me arrependo. Quando Jesus pregou a palavra, ele disse, eu me arrependo de todo o mal que eu fiz. Todos que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse, nesta casa hoje é salvação. Glória. Casa de Zaqueu, que era um corrupto, você que é corrupto, se arrependa hoje. Para de estar perseguindo o justo, por causa de poder, de dinheiro. A Bíblia diz que adiantou ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, que é a maior bênção do cristão. Só que tudo vai passar, é passageiro. Nós vamos morar no céu, porque é só uma passagem nesse deserto. E Zaqueu se arrependeu, nesta casa hoje é salvação, porque o Filho do Homem veio salvar o pecador, o enfermo, o doente, o cego espiritual. O Filho do Homem veio não para os sãos, para quem é justo, porque quem é justo já está na porta do céu, para os injustos, para os enfermos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, agora vamos para a palavra de Deus, que é a coisa mais importante que tem. Lucas, capítulo 13, versículo 1. É uma palavra aqui muito abençoada, tá bom? Não vou demorar. Vamos ficar de pé, todos que foram encontrando. Lucas, no Novo Testamento. Depois de Mateus, Marcos, já é Lucas. Capítulo 13, o versículo é o 1. Irmãos, Jesus disse que não é para nós termos medo de quem pode nos prender, nos colocar a tornozeleira, desses injustos, não. Essas falsas autoridades, não. Pode até nos matar, Jesus não é para nós ter medo. Jesus disse, tem mais primeiro aquele que pode matar o corpo e lançar a alma ainda no inferno. Esse sim nós temos que entender que é a Deus. Agora as autoridades justas, constituídas por Deus, que permanecem justas, essas nós temos que respeitá-las e obedecê-las, porque são nossos amigos e nós amigos deles. Diga glória a Deus. Lucas capítulo 13, versículo 1, assim nos testifica a palavra do Senhor. Diga, do Senhor. Tem um título na minha leitura, irmãos. A necessidade de arrependimento. Olha, irmãos, aí como combinou com o que eu falei até agora. A necessidade de arrependimento. É só se arrepender. Irmãos, quer ir para o céu? Só se arrepender. Só isso que foi feito injustamente. E agora seja justo. Olha aí como combinou com o que eu falei até agora. É Lucas, é. Glória a Deus, eu nem sabia assim. Eu sabia da pregação, mas não sabia que ia identificar lá. Glória a Deus. Quando Deus está, é Deus que está falando, é assim. A necessidade de arrependimento. Versículo 1. Eu vou ler o primeiro, a igreja se senta, tá bom? E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturará com os seus sacrifícios. Pode sentar também. Glória a Deus. Versículo 2. E respondendo Jesus, disse-lhes, cuidado, olha o que Jesus está dizendo, irmãos. E respondendo Jesus, disse-lhes, cuidais vós, para nós ter cuidado nós também. Eu estou falando tudo que eu estou falando aqui, mas eu tenho que vigiar a mim também. Vocês estão ouvindo, vigiar nós também, todos nós. Porque nós não estamos aqui para apontar dedo para ninguém. Estou falando que estou sendo usado por Deus, assim eu creio, que eu só vivo para Cristo, assim como todos nós. E aqui já estou dentro da palavra testificando o que eu falei até agora, né? Está aqui. Nós não estamos aqui, nossa intenção não é de apontar, julgar ninguém. É que alguém que está errado venha se converter
usar desta autoridade que Deus lhe deu, para fazer o bem sem olhar a quem, a coisa certa. Tem um ditado que diz: quer saber quem tu és, olhas com quem tu andas. Andas com o bom, tu serás um deles. Andas com o ruim, que tu serás pior do que ele. Cuidado com más companhia. Muitos jovens estão se perdendo por causa de más companhias. Os pais vão vigiar, vamos vigiar. Tem verdadeiras autoridades constituídas por Deus que estão se perdendo por causa de más companhias. Mas Jesus está dizendo aqui no 2, Lucas capítulo 13, versículo 2 agora. E respondendo Jesus disse-lhes: cuidais vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Às vezes a gente vê alguém padecendo tais coisas, preso, com tornozeleira até um cidadão, e tem muita gente contra eles achando que realmente são bandidos, e nem sempre é assim. Tem injustiça também na terra, mas Deus é justo. É um alerta aqui, né? Pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. O 3, não vos digo, Jesus falando, igreja, antes, se não vos arrependeis, olha, irmão, o maior mistério para a salvação nossa e para a bênção chegar. Você quer que seu marido mude? Sua esposa, seu varão, sua varoa, seus filhos? Amados, fique só pedindo a Deus, não. Procure mudar. Em vez de estar só pedindo a Deus, ore e entre com a ação. Às vezes não mudou a esposa, o varão, os filhos, porque a gente fica pedindo a Deus para ele mudar, mas nós mesmos precisamos da mudança primeiro em nós. Não? Jesus está nos alertando. Não vos digo, no 3 ainda, antes, se não vos arrependeis, o maior mistério de nossas bênçãos, pastora Claudina, é o arrependimento. Se nós nos arrependemos daquilo que fizemos de errado, Jesus vai nos perdoar como perdoou Zaqueu, Lucas 19. E vai dizer: nesta casa hoje há salvação. Aí o marido vai ter uma mudança que as mulheres vão ficar de boca aberta. Meu Deus. O varão vai mudar, que as mulheres estavam pensando até em separar. Meu Deus. Os filhos agora tudo santo e santa de Jesus. Meu Deus. E é meu Deus mesmo, é o nosso Deus mesmo que está mudando. Mas por causa dos nossos arrependimentos. Abrir o coração para Cristo. Fazer agora a coisa certa. De repente ele está ali achando que alguém fez a coisa errada. E se fez, nós não vamos julgar. Vamos orar para Deus ajudar eles a ser transformados. Não para eles continuar como estão. Que haja mudança. Mudança no meio de todos nós. E Jesus perdoa o pior pecador. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus perdoa, mas precisa, está aqui, arrepender. Se arrepender. O que é se arrepender? É não fazer mais aquilo errado. Você que está falando demais, às vezes, de um pastor, de um irmão, está perseguindo alguém, está com injustiça, pare com isso hoje. E se você parar e pedir perdão a Jesus, de repente a gente vê tanto o erro dos outros e não vê o nosso, não é? Mas aqui a pregação é para todos nós. Não é apontando dedo para A ou B, inclusive para mim. Eu mesmo estou lutando para melhorar. Estou encontrando dificuldades, porque não vai pensar que a porta estreita é fácil, não. A gente vence o inimigo hoje, amanhã já tem ali o inimigo com outro problema. Mas nós estamos com a guarda levantada. Como é que a gente levanta a guarda? É estando nos caminhos do Senhor. É tendo tempo para Deus. Leia a Bíblia, troca um pouquinho aí o WhatsApp por a palavra de Deus. Converse com Deus, ore, venha para a casa de Deus. Aqui nesse momento, todos nós
estamos aqui no lugar certo, na hora certa. Eu creio que se Jesus voltar agora, todo mundo aqui vai para o céu. Glória a Deus. Por quê? Porque nós estamos na casa do Senhor. Quem vem para cá está procurando arrependimento, mudança, transformação. Tá bom? Então vamos continuar firmes no caminho do Senhor. Arrependentes, todos de igual modo. De igual modo. Não, o 3, não vos digo, vou repetir antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Se não se arrepender, aqueles que não se arrepender vão perecer, vão pagar um alto preço. Está entendendo a mensagem, igreja? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 4. Ou aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou. Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém. Caíram lá a torre, não é? De Siloé em cima de 18 homens e matou. E muita gente às vezes fica julgando uma pessoa que foi presa, que está com a tornozeleira, que morreu, foi pecado, era errado. Nem sempre. Vamos vigiar, todos nós estamos em vigilância, com nós próprios também, tá bom? Porque Jesus está dizendo no 4, ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidais, que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém. Quer dizer, muita gente estava culpando ali, e às vezes aquele 18 ali não era foi nem pecado. Deus trabalha como Ele quer. Deus trabalha como Ele quer. Deus tem mistério. A Bíblia diz que Paulo era um homem tão usado por Deus, que o lenço de Paulo voava, tocava no enfermo, e esse enfermo era curado. E o mesmo lenço de Paulo não conseguiu curar o espinho da carne de Paulo. Paulo estava com ele na mão, como eu estou com este lenço. O meu só voa se eu jogar em vocês. Eu sou um falho pecador, né? Aí o meu só se eu jogar, e assim não serve. O de Paulo não, saía do bolso que a Bíblia fala e tocava. Mas também, né? Paulo era um homem que anda longe de chegar aos pés de Paulo. Imagine de Jesus. Mas, irmãos, olha o mistério de Deus agora. Mas o lenço de Paulo não curava a enfermidade que Paulo tinha, o espinho na carne. E era criticado. Era perseguido por muita gente que achava que era pecado em Paulo. Então nem tudo é pecado. Às vezes é Deus querendo que nós venhamos sempre nos humilhar nos pés do Senhor. A Bíblia diz: te humilha que eu te exalto, te exalta que eu te humilho. Então, às vezes, se nós não tivermos nenhum defeito, nenhum espinho na carne, todos nós acho que tem, eu tenho. Tenho lutado para Deus tirar, mas Jesus disse o que para Paulo, quando Paulo pediu para Jesus curar ele, o lenço dele para Paulo curar ele, está no bolso de Paulo, o que é que não curava? Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta. O que é a graça? Salvação. E por que não cura? Se Jesus pode curar, amados, às vezes se Jesus nos decorda demais, a gente pode querer se transformar no próprio querer ser o próprio Deus. Tem autoridade aqui no Brasil que está querendo ser Deus. Tem. E Lúcifer era um anjo lá no céu. Teve lá. Mas quando quis imitar Deus, ser Deus, Deus jogou aqui para a terra para ir sofrer para cá. Do deserto. Por que, irmãos? Porque Deus, Ele se preocupa da gente vir querer se exaltar. Então Paulo tinha um espinho, porque Paulo com aquele espinho, ele via que ele era pequeno, porque se ele fosse grande, ele não tinha espinho. Grande só Deus. Grande só Jesus. Por isso às vezes você tem um espinho, não é nem pecado às vezes, é só porque Deus se preocupa com medo de repente sair esse espinho. Só tem um só. Tira muitos, Deus já tirou, mas esse um não vai fazer nós perder nossa salvação. É só para a gente entender que nós somos pequenos, grande só Deus. Tão pequeno que o próprio Paulo não conseguia, grande homem de Deus, curar o espinho da carne. Porque se Paulo curasse, de repente Paulo poderia se achar o tal. Pastor Sebastião Torres tem espinho na carne.
Eu tenho mais de um. A orelha a Deus, o Senhor tira, ele já tirou para muitos. Mas temos que, às vezes, é preciso estar. Que é para a gente entender que Deus é que é o grande. Isso voa, mas não é Paulo, é Deus. Na vida de Paulo. Mas, às vezes, é necessário um espírito. Muitos vão sair, mas às vezes fica um ou dois. E a gente precisa entender que a graça de Deus em nossas vidas nos basta. Versículo 5. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes. Entenda aí, irmãos. Olha o mistério aí. Deus quer te entregar essa bênção e tirar esse espinho grande. Aí pode ficar até um pequenininho. De Paulo era pequeno. Era muita coisa não. Coisa grande muito tinha quando Paulo era Saulo. Quando Paulo era Saulo, ele tinha um espinho grande que podia perder até a salvação. Mas quando Deus agora transforma Saulo em Paulo, o espinhozinho ficou, mas foi pequeno. Não dá para morrer não, perde salvação não. É só para não se exaltar. Aqueles grandes que podem perder a salvação, quando Paulo, outrora lá atrás era Saulo, esse Deus, quando a gente se arrepende, Deus perdoa. Vamos se arrepender, não é? Não vos digo antes, se não vos arrependerdes. Lembra desta palavra. Agora, você quer receber a bênção que ainda não tinha recebido? Está aqui o mistério. Arrependimento. Lembra desse culto de hoje, segunda-feira? Arrependimento. Aqui, versículo 5, terminando aqui no 5. Todos, de igual modo, perecereis, se não houver o quê? O arrependimento. Irmãos, aí Jesus continua um pouco mais. Agora vai ter um mistério aí, olha lá. Versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira. Olha, meu Deus fala por parábola. Ele vai falar aqui, e a palavra de Deus, ela é uma espada afiada dos dois lados. Ela vai do natural. Se o seu problema hoje é natural, da terra, Deus vai falar, agora vai responder. Mas aí, de repente, é espiritual. É do céu, é algo que você não está conseguindo, porque é algo espiritual, só Deus na causa. Tem coisas que ele usa nós, tem coisa que é só ele mesmo. Então aqui Deus vai falar desse problema, que seja natural ou espiritual, Deus responde. Ó, versículo 6. E dizia esta parábola, Jesus, um certo homem, ó, a parábola. Aí ele vai lá na sua causa agora, nessa parábola. Tinha uma figueira, está falando de uma planta, plantada na sua vinha. E foi procurar nela fruto, não o achando. Versículo 7. E disse ao vinheiro: eis que há 3 anos, ó, vai se ligando aí nesse problema aí que Deus vai responder agora. Venho procurar fruto nesta figueira, 3 anos. Veja aí qual é o seu sofrimento, quanto tempo tem, o que você está pensando de fazer. Deus agora vai responder, ó. E disse ao vinheiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho.